Os produtores de Attack on Titan, Yushiro Hayashi e Yusuke Tanawa, deram uma entrevista no canal oficial da Pony Canyon e compartilharam algumas informações até muito importantes de como está sendo a produção do anime. E o diretor da última temporada de Attack on Titan é Yushiro. Já o produtor pelos efeitos visuais é o Yusuke. Eles falaram não só da produção do anime, como do envolvimento do Isayama, o autor da obra, o envolvimento dos fãs na produção do anime e muitas outras informações. Esse tipo de vídeo você só encontra aqui no canal Anime no Kokoro, por isso não deixe de se inscrever no canal ativando o sino de todas as notificações. Esse vídeo também está disponível para qualquer pessoa assistir no YouTube. Está totalmente em japonês, mas ele tem legendas em inglês. E os animadores falaram sobre a pressão de trabalhar em Attack on Titan. Para eles, o tempo passa muito mais devagar quando Attack on Titan está sendo lançado, pois os dias são muito importantes e eles têm que cumprir um prazo extremamente apertado. Essa entrevista tem quase 40 minutos, mas logicamente a gente vai resumir tudo aqui, pegando as informações mais importantes e os pontos cruciais. Como, por exemplo, quando eles falaram que esses 3 meses, quando os animes ficam em lançamento, cada hora é muito importante. E que eles fazem muitos debates, reuniões e tentativas de criação da animação. Algumas delas são descartadas. Se você acompanha os estúdios que produzem os animes, você deve saber que o antigo estúdio que produziu as primeiras temporadas de Attack on Titan é o estúdio Witch e agora é o estúdio Mappa. Esses dois que estão dando essa entrevista são basicamente os representantes do estúdio Mappa. E quando eles foram perguntados qual era o seu maior desafio em Attack on Titan, os dois juntos concordaram que o maior desafio deles até agora é o estrondo. É mostrar o estrondo de uma forma que os fãs gostem, de uma forma que os fãs não vão criticar, que não fique estranho, que fique agradável pelos olhos e que seja possível de fazer num período de tempo que para eles é considerado curto. Então nessa parte não ficou nenhuma sombra de dúvida, o estrondo é o mais difícil a se fazer. Até porque vão acontecer muitas lutas, muitos confrontos, e animar tudo aquilo com certeza não é tarefa para amadores. E o estrondo é o evento central, vai ser ele que vai concluir a obra, e ele vai aparecer em vários episódios, sendo que a animação dele é crucial para encerrar a história. Logo, eles vão dedicar muito mais força e dedicação exatamente nessa parte da obra. Yusuke afirmou que quando ele ficou sabendo que eles iam tomar conta de Attack on Titan, a primeira coisa que passou pela sua cabeça foi: e agora? O estrondo. A gente vai realmente fazer isso. Eles já tinham uma boa ideia do que teriam que fazer, mas a história do mangá ainda não estava completa. Então, pela cabeça deles se passaram perguntas como, por exemplo, como retratar, como encenar e como mostrar tudo isso em anime. E particularmente o Yusuke, que é responsável principalmente pela animação e o CGI, disse que está preocupado com o resultado final. Isso porque ele não sabe se de fato os fãs realmente vão gostar daquilo, por mais que eles estejam se esforçando ao máximo para entregar a melhor qualidade já vista. E Hayashi diz que eles se envolveram em vários debates para tentar entender a forma do Titã Fundador, como ele anda, como ele se movimenta, e esse foi o maior desafio de todos eles. Eles pediram várias explicações para o Isayama para entender como funciona aquele Titã Fundador esquelético gigantesco, como é a sua movimentação e como é que ele se comporta. E levou um certo tempo até eles conseguirem entender como realmente tudo funcionava. Na verdade, Isayama já tem muito bem definido como tudo tem que ser. E ele sempre está de cima das produções. Ele acompanha detalhadamente cada passo que eles dão. E eles enfatizaram isso várias vezes durante a entrevista. O Isayama está muito presente. O diretor Yushiro disse que Kakegurui ajudou bastante a tomar decisões em vários aspectos, pois o anime foi basicamente um aprendizado no que se diz a trabalhar com poucos prazos e excelente qualidade. E que ele vai levar a experiência desse anime para o final de Attack on Titan. Então, na sequência, eles explicaram que eles fazem uma prévia das animações, e cada uma delas é assistida e analisada por Isayama. O autor da obra dá uma olhada em tudo que vai ser feito e diz a eles se ele aprova ou não.
Inclusive, durante a reunião, é engraçado que eles chamam o Isayama realmente de sensei. Ficou muito interessante essa parte, mostrando todo o respeito e dedicação que eles têm com esse trabalho. E eles estão falando que nessa parte final, o Isayama parece ter mais tempo, porque na última temporada ele estava envolvido ainda com criação de conteúdos para o mangá e conteúdos extra como as páginas finais. Porém agora ele tem ainda mais tempo para verificar cada um dos conteúdos. E não deixa passar nada, ou seja, nada que o Isayama, o autor da obra, não aprovar, não entra no anime. Fazendo assim Attack on Titan ser diferente de todos os outros animes, já que não existem inserções criadas pelos produtores. Logo, as informações apresentadas no anime são canon, pois foi o próprio autor que permitiu que elas estivessem ali. E como a gente pode ver, a cada episódio, a adaptação realmente está sendo muito fiel. Dificilmente temos alguma coisa que é diferente. Uma das coisas engraçadas, um dos melhores pontos dessa entrevista, foi quando eles apresentaram a cena da sauna, que apareceu nas memórias do Eren. O Isayama realmente parece ter gostado daquilo, já que aquela cena faz parte de uma das brincadeiras do próprio Isayama. Ele desenhou os personagens masculinos todos em uma sauna, e no meio dos flashes de memória do Eren aparece esse frame. Se você não sabe do que eu estou falando e ficou completamente perdido, eu vou deixar um link aqui no card mostrando e analisando detalhadamente todos os flashes de memória que o Eren viu. Entre os flashes de memória, existem algumas referências às brincadeiras que o Isayama já fez, como a Mikasa gótica, o Armin Otaku e a galera na sauna. Muitos deles apareceram rapidamente nas memórias do Eren, mas foram flashes tão rápidos que se você não for pausando frame a frame, mal dá pra ver. E eles confessam que comemoraram quando a cena da sauna foi aceita. Eles também fizeram questão de elogiar a equipe de dubladores. Todos eles trabalham com muito empenho. E eles citaram Yuki Kaji, que é o dublador do Eren Yeager. Eles fizeram muitos comentários positivos sobre ele. Eles comentaram que aquela cena, no episódio 80, quando o Eren faz o comunicado mental para todo o povo eldiano, aquela cena foi feita várias vezes. Tantas vezes que o dublador do Eren ficou sem voz. O Kaji teve que repetir tantas vezes a mesma cena para ficar do jeito que precisava ficar, que ele chegou a postar no Twitter que esse foi um dos momentos mais difíceis de toda a sua carreira, mesmo já tendo dublado vários animes. Mas eles conseguiram. No final das contas, eles chegaram no resultado da entonação tão desejada. E o comunicado mental do Eren foi um sucesso. E o Ishiro também fez um comentário interessante. Apesar de ser experiente e estar acostumado a produzir animes, ele comentou que o entusiasmo dos fãs de Attack on Titan geralmente o deixa surpreso, mesmo que a parte 1 e a parte 2 da temporada final tenham tido um espaço de 1 ano. A fama entre os fãs e o hype que o anime gerou realmente o deixam surpreso. Nem o próprio produtor do anime estava esperando essa recepção tão positiva dos fãs. E de todos os animes que eles produzem e já produziram, o que eles mais recebem mensagens e feedbacks, tanto positivos quanto negativos, são de Attack on Titan. Eles também comentam que são muito ativos no Twitter. Então você que está vendo esse vídeo, a forma mais fácil de algum dos produtores de Attack on Titan ver o seu comentário ou te responder é pelo Twitter. Aproveita e segue o canal Anime no Kokoro lá no Twitter também. E usa o Google Tradutor para falar com eles, pelo menos em inglês. Pelo que eles comentaram aqui nessa entrevista, eles estão muito ativos por lá. Ambos concordaram que a maior motivação para eles continuarem trabalhando é, sem sombra de dúvidas, os comentários positivos dos fãs que eles recebem todos os dias. Assim como a motivação para mim continuar fazendo vídeos são os likes que vocês dão nos vídeos. Então já aproveita aí e clica aqui embaixo. Uma das falas mais interessantes dessa entrevista foi que existem coisas que eles ainda não podem revelar, mas com certeza, e eles prometeram, que todos os fãs de Attack on Titan vão se surpreender com os próximos episódios. O diretor de animação disse que está trabalhando todos os dias para que os fãs recebam muitas surpresas boas. Eles também falaram nessa entrevista de como eles escolheram o encerramento e a abertura, e como elas estão intimamente ligadas com a história em cada um dos mínimos detalhes. O encerramento, por exemplo, que se chama Akuma no Koe, que significa criança do demônio, é uma referência direta ao Eren e o que ele sempre foi.
desde criança, como por exemplo quando ele enfrentou os sequestradores da Mikasa e a representação dele como criança nos caminhos, assim como a Ymir. Então tudo foi detalhadamente pensado para que o fã de Attack on Titan batesse o olho naquilo e visse várias referências escondidas. Algo que chamou a atenção deles e que também foi divertido de fazer foi aquela face da Yelena quando ela encara o Armin. Aquela icônica expressão da Yelena que ficou para sempre marcada no anime. Foi um momento muito importante da animação para eles. As cenas de batalha também foram outro desafio. Porque as batalhas já feitas até agora, apesar de serem ótimas batalhas, não são batalhas interessantes como as que estão por vir, pois as próximas batalhas vão ser muito complexas. A escala de tamanhos se torna algo ridículo, e os titãs colossais se tornam algo pequeno, e eles vão ter muitas coisas complexas para animar, como por exemplo, os titãs invocados do passado, vários tipos de martelos de guerra, vários tipos de titãs bestiais, entre tantas formas complexas em cima do Eren lutando contra a Aliança, tirando, é claro, o titã pássaro voando por todos os lados. Tudo isso requer muita dedicação e uma equipe muito focada na produção dessa animação. Os flashbacks também foram um desafio, porque muitas vezes eles tiveram que recriar cenas já feitas na primeira temporada por outro estúdio. E o traço dos desenhistas eventualmente são diferentes. Logo, existiu toda a dificuldade de fazer coisas parecidas, como por exemplo, quando o Eren adulto e o Zeke estão na casa dos Jäger, quando o Eren está olhando ele mesmo criança. Aquela cena foi totalmente redesenhada. E eles tiveram que seguir à risca os traços mais parecidos possíveis com o estúdio Witch, para que eles pudessem não ter nenhuma contradição com a história, e para que os personagens realmente fossem muito semelhantes. Coisas que parecem tão simples para nós, realmente são um grande desafio para eles. E o resultado final a gente está vendo, está ficando excelente. Muito foi discutido também da animação da história da Ymir, que foi um pouco criticada porque ela foi muito resumida e algumas coisas foram retiradas devido à sua dureza, à sua gravidade e à intensidade que aqueles fatos passariam na tela. A história de Ymir envolve vários fatos, às vezes muito violentos, e isso teve que ser suavizado em muitas vezes, sendo que a história da Ymir na totalidade você só conhece se você leu o mangá com atenção ou se você viu o vídeo que eu vou deixar aqui no card explicando completamente a história da Ymir. Só pelo anime não dá para entender o que aconteceu com a Ymir. Não podemos dizer que foi censurado, porque realmente não foi. Mas foi mostrado com tons escuros, às vezes com a tela escura demais, onde nem dava para ver o que estava acontecendo. E algumas partes realmente foram puladas, simplesmente para o anime não ser agressivo demais, muito mais do que ele já é. Na entrevista completa, eles falam durante 40 minutos sobre toda a construção e desenvolvimento de Attack on Titan. Se você quer ver, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A entrevista está em japonês, mas tem legendas em inglês. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.